Olá, amigos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Obrigado porque você está conosco, estudando a lição de número 12, o desejado de todas as nações. Jesus, a solução para tudo e para todos, né? Verso áureo, as pessoas se encaminharão para a tua luz, as nações se encaminham para a tua luz. Então, essa é uma expressão que diz que Jesus Cristo se tornaria a luz do mundo para iluminar a vida das pessoas. Hoje vamos falar na lição de quarta-feira sobre o ano aceitável do Senhor. Como é bem sabido, a Bíblia explica sobre o ano aceitável, que era o 55º ano, ou seja, cada 50 anos havia um dia da expiação e iniciava naquele momento o ano de libertação das pessoas. Todo mundo que era endividado, todo mundo que havia se vendido como escravo para pagar uma dívida, neste ano, no 50º, a pessoa então, ela recebia a liberdade por conta do decreto divino. Então, Jesus Cristo viria anunciar este ano aceitável. O que acontecia no povo de Israel, Deus então transportou de forma espiritual para a vinda do Messias. Por isso, o estudo de hoje é sobre este fato, tá? Quando William Wilberforce, que era um inglês, recebeu de Deus um cristão assim consagrado, ele recebeu de Deus a missão, libertar os escravos do Império Britânico. Havia muitos escravos, vindos da África e de outras partes do mundo, que eram assim colocados como escravos nas lavouras, nas fazendas. E William Wilberforce recebeu essa missão. Só que ele não era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa extremamente assim debilitada. Ele tinha uma fraqueza corporal, ele era retorcido, ele nasceu com um problema na coluna e ele era totalmente retorcido. Então as pessoas chamavam até de saca-rolha. Esse era o apelido dele, saca-rolha. Tão deformado que ele era. E as mãos para trás, o rosto todo assim torto. E esse homem, ele entrou no parlamento, ele lutou. Ele começou uma carreira política, mesmo sendo deficiente, e esse homem conseguiu, depois de 30 anos, ele conseguiu a libertação dos escravos do Império Britânico. Quando o corpo dele foi colocado na abadia de Westminster, aquele homem tinha no Congresso inglês a lei decretando a libertação dos escravos. Todos foram libertos. Esse homem se tornou o libertador. Ele trouxe o ano aceitável para sempre para o Império Britânico. O povo de Deus que estava em cativeiro, o povo de Israel, precisava de uma palavra de liberdade, de libertação. Esse povo estava sofrendo, a nação tinha sido pulverizada, cada um havia ido para um canto que conseguiram fugir, mas a grande maioria foi colocada cativo, tanto na Síria como em Babilônia. E então, por isso, eles clamavam por uma liberdade. E Deus então, através do profeta Isaías, disse que haveria de nascer um servo sofredor que haveria de trazer essa libertação. Tem uma expressão no livro de Isaías 61, verso 1, é a pergunta número 8, que diz assim, de quem ou quem está dizendo essa frase, ou essa expressão. Diz assim, olha bem, Isaías 61, verso 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. A pergunta é, quem está dizendo essas palavras? E tem então duas opções, Isaías ou Messias? Obviamente é o Messias. Messias que está, justamente essas palavras são relacionadas ao Messias. O Senhor me enviou para falar para as pessoas, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para restaurar o coração dos oprimidos, para colocar em liberdade os cativos. Essa é uma expressão que fala muito do ministério do Senhor Jesus Cristo. Pela descrição de unção e a unção recebida, só pode ser então a pessoa então do Messias. Não há dúvida, o personagem possuidor de tantas qualidades não poderia ser simplesmente o profeta Isaías. Teria que ser alguém muito mais especial. Seria que ser uma pessoa que teria uma unção pública do Espírito Santo. E Jesus Cristo, ao ser batizado, João Batista viu o céu aberto e as pessoas que estavam em redor, quando o Espírito Santo ungiu Jesus e Deus disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Vocês devem ouvi-lo. Então, o Messias se adapta perfeitamente
as características dessa pessoa que Isaías está dizendo que viria pregar, dar liberdade aos cativos, que restaurar os oprimidos de coração e assim por diante. Tá? Ellen White escreveu o seguinte no livro Meditações Matinais de 1999, na página 88, está escrito o seguinte: o Senhor Jesus veio ao nosso mundo para salvar homens e mulheres de todas as nacionalidades. Jesus veio lançar luz sobre todo o mundo. No começo do seu ministério, ele anunciou a sua missão dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Muito interessante essa expressão, apregoar o ano aceitável do Senhor. Um ponto importante dessa expressão de Jesus, Deus me enviou para fazer todas essas obras, mas principalmente para pregoar, para pregar, para falar sobre o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável era também chamado de o ano jubileu, que era quando de 50 em 50 anos acontecia este ano do jubileu, o ano da libertação das pessoas. Todos os endividados, as pessoas que tinham dívida, eram perdoadas por conta deste ano aceitável. E Jesus Cristo disse: eu vim falar desse ano aceitável de Deus, porque a pregação de Jesus Cristo foi basicamente a pregação de libertação. Ele libertou os oprimidos do diabo, ele libertou as pessoas das suas indiferenças, ele libertou as pessoas que tinham possessão demoníaca, que tinham doenças, que tinham situações adversas. Jesus Cristo trouxe essa libertação, mas principalmente a libertação mental e espiritual para aquelas pessoas que esperavam um Messias que fosse um revolucionário, que pudesse libertar o povo do jugo romano. Mas Jesus mostrou que a liberdade que ele trazia, a libertação era espiritual, muito melhor do que aquela material, aquela que as pessoas estavam pensando. Por isso Jesus Cristo disse: eu vim falar para vocês sobre o ano aceitável do Senhor. Eu vim trazer libertação para as pessoas. A pergunta número 9, na parte de quarta-feira, diz o seguinte: quando a profecia sobre o Messias ela foi dada, de que forma e quando é que ela se cumpriu? E como podemos nós imitar as virtudes que Jesus possuía de apregoar o ano aceitável do Senhor? Como se cumpriu a profecia desse Messias? Então a resposta é: ao ler na sinagoga a profecias do livro de Isaías, Jesus então declarou que ele estava iniciando o ministério, de que ele era o ungido de Deus. Ele deveria falar do ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versos 16 a 21, fala do episódio que Jesus entrou na sinagoga e então pegou o livro do profeta Isaías para ler. E ele leu justamente essa expressão no verso 18, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Verso 20 diz: e fechando o livro, entregou ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele. E Jesus então disse o seguinte: hoje se cumpriu essa profecia que agora vocês estão ouvindo. Houve um silêncio na sinagoga, as pessoas se entreolharam, porque Jesus havia lido uma profecia de Isaías e atribuiu a si mesmo que ele era esse ungido de Deus, que estaria trazendo libertação aos cativos e estaria apregoando o ano aceitável do Senhor. Foi realmente para muitos uma bênção, para outros nem tanto. Havia aqueles que não gostavam de Jesus, diz o texto que eles tentaram levar Jesus para o cume de um monte, o pico de um monte, de lá jogá-lo para baixo. Mas Jesus passou entre eles e foi embora. E ali Jesus começou o seu ministério de falar sobre o ano aceitável do Senhor. De falar sobre a grande liberdade que alcançaria os corações humanos através da sua morte. Ele disse para Nicodemos: quando eu for levantado da terra, eu a todos atrairei a mim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, as pessoas que eram mordidas por aquelas cobras e tinham aquela febre, quando olhavam para aquela serpente em cima daquela haste, as pessoas saravam. Jesus disse:
quando eu for levantado numa cruz, eu atrairei o olhar de todas as pessoas para mim. E todo aquele que olhar para Jesus seria salvo. Ele, então, estaria mostrando que o ano aceitável do Senhor iniciou no ministério dele e vai continuar até o dia da volta de Jesus. Quando, em 1897, o presidente Abraham Lincoln, ele viu a escravatura que havia nos Estados Unidos. Ele lutou com o Congresso, até que conseguiu aprovar a lei de libertação dos escravos. Foi uma notícia bombástica. Por todos os cantos, mensageiros corriam e falavam desta novidade que era a libertação dos escravos. Avisos eram pregados em postes, em muros, para que todos pudessem ler. O interessante é que 3 anos depois, o que se descobriu é que as pessoas nas fazendas, os escravos, ainda continuavam escravos em muitas fazendas. E quando alguém perguntava, por que você não está livre? Ele diz, mas livre do quê? Da escravidão? Mas nós somos escravos. Sim, mas já foi feita uma lei, vocês são livres agora. Muitos escravos olhavam desconfiados e você está brincando. Você está querendo que a gente fuja e o nosso patrão nos mate. Isso não é verdade. Muitos não acreditaram no decreto americano de libertação dos escravos. 3 anos depois, muitos nem haviam ouvido ainda falar nesse decreto. E muitos se negavam a acreditar. Não é diferente para o ano aceitável do Senhor. Quando Deus disse que através de Jesus ele poderia justificar o pecador e aceitar o pecador para que ele tivesse direito à vida eterna. Muitos hoje não acreditam. Milhões estão acreditando, estão vindo para o lado de Jesus e serão salvos pelo poder do sangue de Jesus. Que você seja uma dessas pessoas. Possamos ter as virtudes de Jesus apregoando o ano aceitável do Senhor. Através de atos de solidariedade, através de uma ajuda a quem precisa, através de uma palavra de conforto e da transmissão da palavra de que Jesus em breve voltará. Um homem que ia indo para o seu trabalho encontrou um colega de trabalho que vinha voltando, calmamente segurando a sua marmita numa sacola. E o rapaz estava indo com pressa, disse, ué, não vai trabalhar hoje? Ele disse, não é que eu não vou trabalhar, é que eu passei agora há pouco, eu vi que a represa está estourando, e eu vou na cidade dar um toque para todo mundo que a represa está estourando. O rapaz olhou para a represa e viu o filete de água se tornar cada vez mais forte. Largou a sua mala, e a sua sacola e saiu em grande carreira no meio da cidade gritando, fujam, fujam, a represa vai explodir, fujam para as montanhas, corram para o lugar alto. E todo mundo foi saindo das casas rapidamente e subindo para os lugares altos. Em menos de 2 minutos ouviu-se um grande estrondo e um rio lavou a cidade, levando casas, automóveis e aqueles que não atenderam a mensagem. Mas quase todas as pessoas estavam em lugares altos e foram salvos. Sabe por quê? Porque aquele homem tinha o sentido de urgência no que ele estava dizendo. Aquele outro tranquilo, sossegado, e andando, até assobiando, para avisar a cidade que haveria um desastre. Mas aquele outro tinha o sentimento, o sentido de urgência e conseguiu salvar quase toda a população da cidade. Deus abençoe você. Que haja uma bênção para a sua vida, que possamos apregoar o ano aceitável do Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra. O ano aceitável nos alcançou. Somos livres da superstição e do erro e do medo. Obrigado por isso, Senhor. Que a tua bênção repouse sobre cada um dos teus filhos nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado nesse dia de quarta-feira. Amém.